Ele riu da pronúncia dela, sem saber o que estava prestes a ouvir. Ela respondeu com uma língua que ele não dominava. E mudou tudo. Entre taças de vinho e silêncios constrangedores, nasceu uma conexão improvável. Às vezes, uma palavra certa destrói arrogâncias e abre portas que ninguém imaginava. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. A noite abafada de julho pairava sobre o Rio de Janeiro como um véu pesado, mas dentro do Ondas, o restaurante mais cobiçado da orla, o ar-condicionado sussurrava uma promessa de frescor e exclusividade. Carros pretos reluzentes deslizavam até a entrada, descarregando convidados em trajes impecáveis, que tiravam selfies discretas com taças de cristal nas mãos e sussurravam sobre negócios bilionários entre goles de água com gás. Era um balé de poder e aparências, e Isabela, com sua postura ereta e sorriso discreto, era uma das bailarinas mais silenciosas desse espetáculo. Para quem a observasse de longe, ela era apenas mais uma garçonete, um vulto eficiente correndo entre as mesas impecavelmente postas. Mas por trás da gravata borboleta perfeitamente ajustada e do coque firme, Isabela guardava um universo particular. Em sua kitnet apertada, longe do brilho do Ondas, ela colecionava livros de gastronomia com páginas marcadas, rascunhava cardápios em guardanapos amassados e sonhava com o dia em que abriria um lugar só seu. Um lugar onde a comida não fosse apenas um luxo, mas uma paixão, onde cada prato contasse uma história e cada vinho fosse uma descoberta. Naquela noite, o burburinho habitual foi quebrado por uma presença que parecia exalar arrogância. Um homem de terno claro impecável, com cabelos grisalhos bem penteados e um olhar que parecia avaliar tudo ao redor, acomodou-se em uma das melhores mesas, cercado por sócios estrangeiros que riam alto demais. Isabela, com sua bandeja equilibrada, aproximou-se para anotar o pedido. O homem, que ela já conhecia de vista como o temido Sr. Monteiro, pediu a carta de vinhos como quem escolhe uma coroa, folheando as páginas com um ar de superioridade. Seu dedo parou em um rótulo famoso, um vinho francês de safra antiga e preço exorbitante. Este, ele disse apontando. Isabela assentiu, preparando-se para confirmar o pedido. Foi então que ele, com um sotaque forçado que mal disfarçava a intenção de humilhar, soltou a frase venenosa. Você nem sabe pronunciar o nome do vinho, não é, mocinha? O tempo pareceu congelar. Os risos dos sócios silenciaram. Isabela sentiu um frio na espinha, uma onda de calor subindo pelo pescoço. Talvez ele esperasse um sorriso amarelo, uma desculpa tímida, um pedido de perdão por sua ignorância. O que recebeu foi silêncio por um segundo que pareceu uma eternidade, e então uma resposta precisa, num francês impecável, que fez os risos da mesa sumirem por completo. Com licença, senhor. Isabela começou, sua voz baixa mas firme, sem um traço de hesitação. O Chateau Margaux 1998 é, de fato, uma escolha audaciosa. No entanto, com a licença de sua preferência, devo alertar que suas notas de cassis, cedro e tabaco, embora sublimes, podem sobrepor-se delicadamente aos sabores do nosso robalo ao molho de champanhe. Para harmonizar com frutos do mar, sugiro o Sancerre Domaine Vacheron. Sua acidez vibrante e notas minerais realçariam a delicadeza do peixe sem competir com ele. O dono da gargalhada murchou. O sorriso presunçoso de Sr. Monteiro se desfez em uma expressão de choque, e depois de irritação contida. Os sócios estrangeiros que antes riam, agora se entreolhavam, alguns com um brilho de admiração discreta nos olhos. Isabela, por sua vez, não esperou por uma resposta. Com a mesma elegância com que havia chegado, virou-se e seguiu para a cozinha, deixando para trás um rastro de silêncio e surpresa. A troca de palavras virou assunto para as outras mesas. Alguns cochichavam, outros sorriam discretos, orgulhosos, de ver alguém colocar um arrogante em seu lugar. Isabela, por fora, seguiu seu turno com a mesma elegância e profissionalismo impecável. Por dentro, porém, um frio na barriga persistia.
Seria demitida. Poderosos não costumavam gostar de ser contrariados, e ela sabia disso. O Ondas era seu porto seguro, seu trampolim para o futuro. Perder aquele emprego seria um golpe duro demais. O resto da noite se arrastou em uma tensão velada. Isabela esperava a bronca do gerente, o olhar de reprovação, a palavra final que selaria seu destino, mas nada aconteceu. O Sr. Monteiro não fez mais contato visual, e o gerente parecia alheio ao incidente. Ao fim do turno, exausta, mas aliviada, Isabela foi até a cozinha para se despedir. Sobre a bancada de aço inoxidável, ao lado de sua bolsa, havia um envelope, branco, sem remetente. Curiosa, ela o abriu. Não era uma carta de demissão nem um aviso. Era um convite. Um convite para uma degustação privada, com a promessa de uma carta de vinhos autorais e a apresentação de novos rótulos nacionais. O endereço era de uma galeria de arte no centro da cidade, e a data, dali a 3 dias. Isabela pensou em recusar. Gente poderosa costumava não gostar de ser contrariada, e a ideia de se expor novamente àquele homem ou a qualquer um de seu círculo não a atraía. Era melhor manter distância, focar em seus sonhos e evitar problemas. Mas o convite, com seu papel encorpado e caligrafia elegante, parecia sussurrar uma promessa de algo mais, algo que ela em seu íntimo não conseguia ignorar por completo. Ainda assim, a relutância era forte. Ela dobrou o convite e o guardou na bolsa, decidida a esquecê-lo. O que ela não sabia era que em poucos dias um detalhe inesperado mudaria tudo, e aquele convite que parecia uma cilada se tornaria a chave para um novo capítulo em sua vida. Os dias que se seguiram ao incidente no Ondas foram um turbilhão de pensamentos para Isabela. O convite para a degustação jazia esquecido no fundo de sua bolsa, um lembrete incômodo de um confronto que ela preferia apagar da memória. A ideia de se reencontrar com o Sr. Monteiro, o homem que tentara humilhá-la, era repulsiva. Ela estava acostumada a lidar com a arrogância dos ricos, mas a forma como ele a havia subestimado e a maneira como ela reagiu a deixava com um misto de orgulho e apreensão. O que ele realmente queria com aquele convite? Seria uma armadilha, uma forma de se vingar? Sua intuição gritava para que ela ficasse longe. No entanto, havia uma pequena semente de curiosidade plantada em seu coração. Aquele convite não era para um jantar comum, mas para uma degustação de vinhos autorais, de rótulos nacionais. Isso atiçava sua paixão, seu sonho de um dia ter seu próprio lugar, com seu próprio cardápio e sua própria carta de vinhos. Mas o medo de ser novamente ridicularizada, ou de se envolver em algo que não entendia, era maior. A rotina no Ondas voltou ao normal, ou quase. Alguns colegas a olhavam com admiração velada, outros com cautela. O gerente, para sua surpresa, não fez qualquer menção ao ocorrido. A vida seguia, e Isabela tentava se convencer de que o melhor era ignorar o convite e seguir em frente. Foi em uma tarde de terça-feira, quando o sol já começava a se despedir do horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados, que o inesperado aconteceu. Isabela estava atendendo uma mesa de turistas barulhentos, quando sentiu um toque suave em seu ombro. Virou-se, pronta para pedir licença, e seus olhos encontraram um rosto que ela não via há anos, uma imagem que parecia ter saído de um passado distante de uma vida que ela quase havia esquecido. À sua frente estava uma mulher elegante com um corte de cabelo moderno e um sorriso que iluminava o rosto. Seus olhos, porém, eram inconfundíveis. Isabela, a mulher perguntou, a voz embargada pela emoção. Você não me reconhece? Demorou 1 segundo para que a ficha caísse. O nome, o sorriso, os olhos. Era Sofia. Sofia, sua prima distante, a quem ela não via desde os tempos em que dividiam uma kitnet apertada em Paris, quando ambas eram apenas jovens sonhadoras, lutando para sobreviver e aprender os segredos da culinária e da hospitalidade. Sofia, que havia desaparecido de sua vida tão abruptamente quanto surgiu, deixando apenas a saudade e a lembrança de risadas compartilhadas e sonhos sussurrados. Sofia! Isabela exclamou, a voz quase um sussurro, o choque misturado à alegria.
Ela largou a bandeja sobre uma mesa vazia e abraçou a prima com força, sentindo o perfume de especiarias e algo que lembrava trufas, um aroma que denunciava a nova vida de Sofia. Eu não acredito que te encontrei. E Sofia disse, os olhos marejados. Eu estava passando pela cidade para um evento e resolvi arriscar. Um amigo me disse que havia uma garçonete extraordinária trabalhando aqui e eu tive um pressentimento. Elas se sentaram em uma mesa mais afastada e Sofia, com a empolgação de quem reencontra um pedaço perdido de si mesma, começou a contar sua trajetória. Depois de Paris, ela havia se mudado para Londres, onde trabalhou em restaurantes estrelados, aprimorou suas técnicas e, finalmente, abriu seu próprio bistrô, que rapidamente se tornou um sucesso, rendendo-lhe a reputação de chefe de renome internacional. Ela trazia na bagagem não apenas presentes, um livro de receitas raras e um pequeno frasco de azeite trufado, mas uma revelação que faria o coração de Isabela disparar. Mas o mais incrível, Isa, Sofia confidenciou, seus olhos brilhando, é como eu te encontrei. Eu estava em uma reunião de negócios com um investidor em potencial, um sujeito um tanto peculiar. Ele me contou sobre uma garçonete que o havia surpreendido com um conhecimento de vinhos que ele jamais esperaria. Elogiou sua inteligência, sua coragem. Disse que você o havia deixado sem palavras. E insistiu veementemente para que eu te convidasse para um evento exclusivo que ele está organizando. Uma degustação privada de vinhos autorais. Isabela sentiu o sangue gelar e depois ferver. O Sr. Monteiro. Ele a havia elogiado, insistido em sua presença, aquele homem que a humilhara publicamente. A confusão tomou conta dela. Sr. Monteiro? Ela perguntou quase inaudível. Sofia assentiu. O próprio. Ele parecia genuinamente impressionado. Disse que você tem um paladar apuradíssimo e uma mente brilhante, e que seria uma honra tê-la lá. Ele até me deu o convite para te entregar pessoalmente, caso eu te encontrasse. Sofia tirou da bolsa um envelope idêntico ao que Isabela guardava, mas este parecia ter um peso diferente agora. A mente de Isabela girava. A arrogância inicial do Sr. Monteiro, a resposta afiada dela, o silêncio que se seguiu e agora essa reviravolta. Ele não estava buscando vingança, mas algo mais. Reconhecimento? Ou talvez uma oportunidade? A revelação de Sofia desfez todas as suas certezas. O homem que parecia um vilão, de repente se mostrava complexo, talvez até admirável. Mesmo relutante, com o coração ainda disparado e a cabeça cheia de perguntas, Isabela sentiu que não podia mais ignorar aquele chamado. A curiosidade, antes sufocada pelo medo, agora florescia, impulsionada pela surpresa e pelo incentivo de Sofia. Aquele convite, antes um peso, agora parecia uma porta se abrindo. Uma porta para algo novo, algo que talvez a levasse um passo mais perto de seus próprios sonhos. Eu vou, Isabela disse, a voz mais firme do que esperava. Sofia sorriu, um sorriso de cumplicidade e apoio. O destino, ou talvez o vinho, parecia ter um plano para Isabela, um plano que começava com uma insolência e culminava em um convite inesperado. A decisão de ir ao evento, impulsionada pela aparição de Sofia e pela surpreendente revelação sobre o Sr. Monteiro, trouxe uma nova onda de ansiedade para Isabela. Não era apenas a perspectiva de reencontrar o homem que a havia desafiado, mas também a imersão em um ambiente que, embora familiar pelo trabalho, era completamente diferente quando se estava do outro lado, como convidada. Ela não tinha um guarda-roupa de alta costura, nem joias reluzentes. Seu vestido mais elegante era um modelo simples, de um tecido leve e cor neutra, que ela havia guardado para ocasiões especiais que nunca chegavam. Nos dias que antecederam a degustação, Isabela repassou mentalmente cada detalhe do incidente no restaurante. A frase venenosa do Sr. Monteiro, sua resposta em francês, o silêncio que se seguiu. Ela tentava decifrar a motivação por trás daquele convite. Seria uma forma de testá-la novamente? De humilhá-la de uma maneira mais sutil? Ou o elogio a Sofia era genuíno? A ambiguidade a deixava inquieta.
Sofia, percebendo a apreensão da prima, ofereceu-lhe apoio e conselhos. Seja você mesma, Isa, ela disse, enquanto ajudava Isabela a escolher os brincos mais discretos para a noite. Sua inteligência e seu paladar são seus maiores trunfos. Não se deixe intimidar por ninguém, nem mesmo por um milionário excêntrico. As palavras de Sofia ecoaram na mente de Isabela, um lembrete para se manter firme em sua essência. Na noite marcada, o coração de Isabela batia descompassado. O endereço no convite a levou a um casarão histórico em Santa Teresa, transformado em galeria de arte. As luzes baixas e a música suave criavam uma atmosfera de mistério e sofisticação. Carros de luxo estavam estacionados na rua e convidados em trajes de gala circulavam pela entrada. Isabela desceu do táxi, sentindo-se um pouco deslocada, em seu vestido simples, mas determinada a não demonstrar qualquer insegurança. Ao entrar, foi recebida por uma anfitriã sorridente que conferiu seu nome na lista. O salão principal estava iluminado por velas, que dançavam sobre mesas repletas de taças de cristal e garrafas de vinho ainda lacradas. Produtores orgulhosos, com semblantes sérios e olhares apaixonados, apresentavam suas safras novas, rótulos, que ninguém acreditava que pudessem surgir ali, em solo nacional. O aroma de uvas, madeira e um toque terroso pairava no ar, inebriante. Foi então que ela o viu. O Sr. Monteiro. Ele estava sem gravata, o paletó do terno claro jogado sobre um braço, conversando animadamente com um grupo de pessoas. Seus cabelos grisalhos estavam ligeiramente desalinhados, e um sorriso genuíno, algo que Isabela jamais imaginaria ver em seu rosto, iluminava sua expressão. Ele a viu, e seus olhos se encontraram. O sorriso dele se alargou e ele se desvencilhou do grupo para ir ao seu encontro. Isabela, ele disse, sua voz mais suave do que ela se lembrava, sem o tom de superioridade daquela noite no Ondas. Que bom que veio, seja bem-vinda. Ele a guiou gentilmente entre as mesas, apresentando-a a alguns dos produtores. Esta é Isabela. Ela tem um paladar que faria inveja a muitos críticos. Isabela corou ligeiramente com o elogio inesperado, mas manteve a compostura. Ela observou o Sr. Monteiro de perto. Não havia sinais de arrogância em seu comportamento agora. Ele parecia relaxado, quase vulnerável, enquanto falava com paixão sobre os vinhos. Ele a ofereceu uma taça de um tinto encorpado e Isabela a segurou entre os dedos, sentindo o calor do vidro. Este é especial, ele confidenciou, sua voz baixando um tom, como se estivesse revelando um segredo. Por trás da rede de hotéis que todos conhecem, há um vinhedo esquecido, uma herança do meu avô. Muitos juravam que a terra era estéril, que nada de bom poderia nascer ali. Mas eu tentei reerguê-lo, em segredo. Ele fez uma pausa, um brilho de orgulho e esperança em seus olhos. Aquele vinho que você agora segura entre os dedos, Isabela, é o primeiro fruto dessa terra, a primeira safra do meu sonho. Isabela provou o vinho. O líquido deslizou por sua língua e ela sentiu as notas. Não era apenas um vinho, era uma história. Uma história de persistência, de crença no improvável. Ela ouviu atentamente enquanto ele falava sobre o solo, o clima, os desafios, e pela primeira vez, ela sentiu que estava diante de um homem que não estava tentando provar nada, mas sim compartilhar algo profundamente pessoal. Aquele vinho, para ele, era mais do que uma bebida. Era a materialização de um legado, de uma paixão oculta. E ela, a garçonete que ele tentou humilhar, estava ali, segurando a primeira prova desse sonho. Isabela levou a taça aos lábios novamente, permitindo que o líquido dançasse em sua língua. As notas que o Sr. Monteiro descrevera estavam ali, mas havia algo mais, um toque sutil que só um paladar apurado e uma mente curiosa seriam capazes de decifrar. Ela sentiu a terra, o sol, a brisa do mar, que talvez tocasse as videiras. Havia uma história ali, um esforço, uma alma. É surpreendente. Ela começou, sua voz suave, mas carregada de convicção. Sinto uma mineralidade que remete ao calcário, mas também um frescor inesperado para um tinto dessa estrutura. Há um toque de frutas vermelhas maduras, mas sem ser excessivamente doce, e um final que lembra tabaco e couro.
mas com uma leveza que o torna muito elegante, e há um aroma de jasmim quase imperceptível que o eleva. O Sr. Monteiro a observava com uma intensidade que a fez corar levemente. Ele não interrompeu, não corrigiu. Em vez de impor sua própria visão, como fizera no restaurante, ele perguntava, genuinamente interessado. Jasmim? Ele repetiu, pensativo. Nunca ninguém havia percebido isso. É uma flor que cresce selvagem nas bordas do vinhedo, mas achei que não influenciaria o sabor. A natureza é imprevisível, Isabela respondeu, um sorriso discreto surgindo em seus lábios. Às vezes, os detalhes mais sutis são os que dão o caráter a algo. A conversa fluiu com uma naturalidade que Isabela jamais esperaria. Eles falaram sobre o solo, o clima, os desafios de cultivar uvas em um terreno considerado estéril. O Sr. Monteiro, que ela havia julgado como um homem frio e calculista, revelava uma paixão quase infantil por aquele projeto, um brilho nos olhos que o transformava. Ele não era apenas um empresário, era um sonhador, um guardião de um legado. Pela primeira vez, alguém pedia a opinião dela sem disfarçar arrogância com sorrisos condescendentes. Ele a ouvia, absorvia cada palavra, cada sugestão, como se ela fosse a maior especialista ali. Aquele homem, que começara a história tentando humilhá-la, agora a olhava com um respeito que a desarmava. Entre uma taça e outra, entre risadas, tímidas e olhares longos que se demoravam mais do que o necessário, algo florescia entre eles. Não era apenas uma admiração profissional, era uma conexão, uma faísca de entendimento mútuo que transcendia o ambiente elegante e a diferença de mundos. Ele falava de seus desafios, ela, de seus sonhos. Ele, o magnata, e ela, a garçonete. Duas almas que se encontravam em um ponto inesperado, unidas pelo amor ao vinho e pela coragem de desafiar expectativas. Mas Isabela, realista por natureza e com os pés firmemente plantados no chão, não se deixava levar completamente pela atmosfera encantadora. Sua mente, prática e cautelosa, lembrava-se bem de histórias parecidas. Histórias de jovens sonhadoras que se envolviam com homens poderosos, que começavam com convites exclusivos e promessas sussurradas, mas que terminavam invariavelmente com corações partidos e a dura realidade de que mundos tão distintos raramente se fundiam em um final feliz de conto de fadas. Ela sentia a atração, a curiosidade, a admiração que ele demonstrava, mas também sentia a barreira invisível que a separava dele, a diferença de classes, de vivências. Aquele brilho nos olhos dele poderia ser apenas o entusiasmo do momento, a novidade de encontrar alguém que o desafiasse e o compreendesse. Ela não podia se iludir. Ainda assim, a noite continuava mágica. As velas cintilavam, a música embalava as conversas e o aroma dos vinhos preenchia o ar. Isabela se permitiu desfrutar daquele momento, daquela rara oportunidade de ser vista e ouvida por quem realmente importava. Ela não sabia o que o amanhã traria, mas por aquela noite ela era mais do que uma garçonete. Ela era uma especialista, uma conhecedora, uma alma afim. E isso, por si só, já era uma vitória. O senhor Monteiro, ou melhor, Ricardo, como ele pedira para ser chamado, parecia não querer que a conversa terminasse. A noite avançava, e o salão da galeria de arte, antes um burburinho de vozes e risos, começava a esvaziar. Produtores recolhiam suas garrafas, e os convidados, satisfeitos com as descobertas e as conversas, despediam-se com promessas de futuros encontros. Isabela, no entanto, não sentia o tempo passar. A conversa com Ricardo fluía com uma naturalidade que a surpreendia, abordando não apenas vinhos, mas também sonhos, desafios e a complexidade de se construir algo do zero. Ele falava com um entusiasmo contagiante sobre o vinhedo de seu avô, um lugar que, para ele, representava mais do que um negócio. Era uma ponte para o passado, uma forma de honrar a memória de um homem que, em sua simplicidade, havia lhe ensinado o valor da terra e da paciência. Meu avô sempre dizia que a terra fala. Ricardo confidenciou, um sorriso melancólico nos lábios.
e que, se você souber ouvir, ela te conta seus segredos. Eu nunca entendi o que ele queria dizer até começar a trabalhar nesse vinhedo. Isabela ouvia, fascinada. A imagem do magnata arrogante do Ondas desvanecia-se a cada palavra, substituída pela de um homem complexo, com suas próprias vulnerabilidades e paixões ocultas. Ela percebeu que, por trás da fachada de poder, Ricardo era, em essência, um artista, um criador, alguém que buscava a perfeição e a autenticidade em cada gota de seu vinho. E o que a terra tem lhe contado? Isabela perguntou, seus olhos fixos nos dele, curiosa para desvendar mais camadas daquele homem. Ricardo sorriu, um brilho nos olhos. Ela me contou que a paciência é a maior virtude, que a beleza pode surgir onde menos se espera e que, às vezes, as maiores riquezas não estão no que se compra, mas no que se cultiva com as próprias mãos. Ele fez uma pausa e seu olhar se demorou no dela. E ela também me disse que eu precisava de alguém que entendesse essa linguagem, alguém que pudesse traduzir os segredos do meu vinho para o mundo. O coração de Isabela deu um salto. Ela sentiu que a conversa estava se encaminhando para algo mais concreto, algo que poderia mudar o rumo de sua vida. A cautela, que sempre a acompanhava, alertava-a para o perigo de se deixar levar, mas a paixão, a curiosidade e a admiração que Ricardo demonstrava eram poderosas demais para serem ignoradas. Eu tenho um projeto em mente, Ricardo continuou, sua voz mais séria agora, mas ainda carregada de entusiasmo. Quero lançar este vinho, o legado, de uma forma especial. Não quero que seja apenas mais um rótulo de luxo. Quero que ele conte a história do meu avô, a história da terra, a história de superação. E eu preciso de alguém para me ajudar a fazer isso. Alguém com sensibilidade, com conhecimento, com a capacidade de ver além do óbvio. Isabela sentiu o peso da expectativa sobre seus ombros. Era uma oportunidade única, um passo gigantesco em direção aos seus sonhos. Mas era também um salto no escuro, uma parceria com um homem de um mundo tão diferente do seu. Ela pensou em seus cadernos de receitas, em seus rascunhos de cardápios, em seu desejo ardente de criar algo próprio. E ali estava, materializada, na forma de um convite inesperado, a chance de transformar tudo isso em realidade. Eu não sei o que dizer, Isabela murmurou, a voz quase um sussurro. Seu Assames é uma proposta muito generosa. Ricardo se inclinou ligeiramente, seus olhos fixos nos dela. Não é generosidade, Isabela, é reconhecimento. Você tem um dom, uma percepção que poucos possuem, e eu acredito que juntos podemos transformar este legado em algo verdadeiramente inesquecível. Ele estendeu a mão, não em um gesto de formalidade, mas de parceria, de convite. O que me diz? Aceita embarcar nessa aventura comigo? Isabela olhou para a mão estendida de Ricardo. Aquele gesto simbolizava não apenas uma proposta de negócios, mas um convite para um novo caminho, para um futuro que ela jamais ousara sonhar. O medo ainda estava lá, a voz da cautela sussurrando em seu ouvido, mas pela primeira vez a voz da coragem era mais alta. Ela sentiu que aquela era a sua chance, o momento de arriscar, de mostrar ao mundo e a si mesma do que era capaz. Com um último respiro, Isabela estendeu a mão e apertou a de Ricardo. O toque foi firme, um selo de uma parceria que nascia de um confronto inesperado e que prometia reviravoltas ainda maiores. O caminho à frente era incerto, mas, naquele momento, sob o céu salpicado de estrelas do Rio de Janeiro, Isabela sentiu que estava exatamente onde deveria estar. A garçonete que sonhava em ter seu próprio lugar, agora estava prestes a ajudar um magnata a reerguer seu próprio legado. E, quem sabe, construir o seu próprio no processo. A semana seguinte foi um turbilhão de mudanças para Isabela. Deixar o Ondas foi mais fácil do que ela imaginava. O gerente, ao receber seu pedido de demissão, pareceu mais aliviado do que surpreso, talvez já pressentindo que o talento de Isabela não ficaria confinado a um restaurante por muito tempo. Seus colegas a parabenizaram, alguns com inveja, outros com admiração sincera. Isabela sentiu um misto de nostalgia e excitação ao se despedir do uniforme e da rotina que a acompanharam por tantos anos.
Seu novo escritório era uma sala ampla e iluminada na sede da empresa de Ricardo, com vista para a Baía de Guanabara. Não havia mesas de restaurante para limpar, nem pedidos para anotar. Em vez disso, pilhas de documentos sobre o vinhedo, amostras de solo, relatórios de safra e garrafas de vinho legado a aguardavam. A transição foi abrupta, mas Isabela mergulhou de cabeça no projeto. Seu papel era multifacetado. Ela deveria ajudar a refinar a narrativa do vinho, desenvolver estratégias de marketing que fossem autênticas e não apenas luxuosas, e o mais importante, ser a voz do legado, a especialista que traduziria a alma do vinho para o público. Ricardo a deu total liberdade, confiando em seu instinto e em seu paladar. Os primeiros dias foram desafiadores. Isabela, acostumada com a ação constante do restaurante, agora passava horas imersa em pesquisas, degustações e reuniões. Ela aprendeu sobre a complexidade da indústria vinícola, as nuances da distribuição e a arte de contar uma história que ressoasse com o público. Ricardo, por sua vez, revelou-se um mentor surpreendente. Ele não apenas a apoiava, mas a desafiava, incentivando-a a pensar fora da caixa, a questionar o status quo. As reuniões entre eles se tornaram frequentes, longas e intensas. Eles passavam horas discutindo sobre rótulos, campanhas publicitárias e a melhor forma de apresentar o legado ao mundo. Ricardo era exigente, mas justo, e Isabela, com sua determinação e inteligência, não se intimidava. Ela defendia suas ideias com paixão, e ele, para sua surpresa, ouvia atentamente, muitas vezes cedendo aos argumentos dela. A dinâmica entre eles evoluía a cada dia. A formalidade inicial deu lugar a uma camaradagem profissional, temperada por um respeito mútuo e uma crescente admiração. Ricardo a via não apenas como uma funcionária, mas como uma parceira, uma peça fundamental para o sucesso de seu sonho. Isabela, por sua vez, começou a enxergar Ricardo não como um magnata intocável, mas como um homem complexo, com seus próprios medos e esperanças, um visionário que havia encontrado nela a peça que faltava para seu quebra-cabeça. Um dia, enquanto revisavam um rascunho de um catálogo de apresentação, Ricardo a surpreendeu com uma pergunta. Isabela, por que você não abriu seu próprio restaurante ainda? Com todo esse conhecimento e paixão é o passo natural. Isabela hesitou, um leve rubor colorindo suas bochechas. Falta de capital, Ricardo, e talvez um pouco de coragem para dar o salto sozinha. Ela não mencionou as incontáveis noites em que sonhara com isso, mas a realidade financeira sempre a trazia de volta ao chão. Ricardo a olhou com um brilho nos olhos. Coragem você tem de sobra, Isabela. E capital. Bem, isso pode ser resolvido. Ele não elaborou, mas a semente de uma nova ideia foi plantada na mente de Isabela. O primeiro grande desafio do projeto Legado era a apresentação a um grupo seleto de críticos e sommeliers influentes. Ricardo queria que Isabela liderasse a degustação, que ela contasse a história do vinho com suas próprias palavras. A ansiedade de Isabela era palpável. Ela havia servido críticos por anos, mas nunca estivera no centro das atenções, com a responsabilidade de vender um sonho. Na noite do evento, no elegante salão de um hotel 5 estrelas, Isabela estava impecável em um vestido que Sofia a ajudara a escolher. Ricardo estava ao seu lado, um sorriso encorajador em seu rosto. Quando chegou a hora, Isabela subiu ao palco. Seus olhos percorreram a plateia, encontrando rostos conhecidos e alguns dos mais respeitados nomes da crítica gastronômica. Respirou fundo e começou a falar. Ela não apenas descreveu o vinho, ela o pintou com palavras, evocando a imagem do vinhedo esquecido, a persistência do avô de Ricardo, a luta da terra para dar frutos. Ela falou sobre as notas sutis de jasmim, sobre a mineralidade e a elegância. Sua voz, inicialmente um pouco trêmula, ganhou força e convicção. Ela estava contando a história do legado, mas também a sua própria. Ao final da apresentação, um silêncio respeitoso pairava no ar, seguido por uma salva de palmas estrondosa. Os críticos, geralmente céticos e reservados,
estavam visivelmente impressionados. Um deles, um renomado sommelier francês, levantou-se e ergueu sua taça. Madame, ele disse em um sotaque carregado, você não apenas nos apresentou um vinho, você nos presenteou com uma poesia. Este legado é de fato inesquecível, e sua história, contada por você, o torna ainda mais valioso. Ricardo. A abraçou discretamente nos bastidores, um olhar de orgulho e admiração em seus olhos. Eu sabia, ele sussurrou. Eu sabia que você era a pessoa certa. Naquela noite, Isabela não apenas lançou o vinho, legado com sucesso, mas também se lançou. Ela provou a si mesma e ao mundo que seu talento ia muito além de servir mesas. O caminho à frente ainda era longo, mas a porta para seus próprios sonhos, que antes parecia tão distante, agora estava entreaberta, e Ricardo parecia disposto a ajudá-la a cruzá-la. O sucesso do lançamento do vinho Legado reverberou por todo o cenário gastronômico e vinícola do país. Os artigos em revistas especializadas e os comentários elogiosos nas redes sociais não tardaram a aparecer, destacando não apenas a qualidade excepcional do vinho, mas também a emocionante história por trás dele e a maestria de Isabela em contá-la. O legado se tornou um fenômeno, esgotando-se rapidamente nas primeiras remessas e consolidando a reputação de Ricardo como um visionário e a de Isabela como uma estrela em ascensão no mundo dos vinhos. Com o projeto Legado em andamento e colhendo frutos, a rotina de Isabela se estabilizou em um ritmo frenético, mas gratificante. Ela viajava para eventos, participava de degustações e dava entrevistas, sempre com Ricardo ao seu lado, observando-a com um orgulho quase paternal, mas com um brilho nos olhos que sugeria algo mais. A parceria profissional entre eles se aprofundava, e as horas passadas juntos, discutindo estratégias ou simplesmente compartilhando um café, tornaram-se o ponto alto de seus dias. A barreira invisível que Isabela sentia entre eles, a diferença de mundos, parecia diminuir a cada risada compartilhada, a cada olhar cúmplice. Ricardo, com sua postura antes tão distante, agora demonstrava uma atenção e um cuidado que a desarmavam. Ele se lembrava de pequenos detalhes de suas conversas, perguntava sobre sua família e a incentivava a explorar novas ideias, não apenas para o vinho, mas para sua própria vida. Um dia, após uma reunião particularmente bem-sucedida com um grande distribuidor, Ricardo a convidou para jantar. Não era um jantar de negócios, ele fez questão de frisar, mas uma celebração, discreta do sucesso que estavam construindo juntos. Isabela aceitou, sentindo uma mistura de nervosismo e expectativa. No restaurante, um lugar charmoso e discreto no Jardim Botânico, a conversa fluiu para além do trabalho. Ricardo falou sobre sua infância, sobre as pressões de assumir os negócios da família e sobre como o vinhedo do avô era seu refúgio, seu projeto de alma. Isabela, por sua vez, compartilhou mais sobre seus sonhos de ter um restaurante, sobre as receitas que guardava em cadernos e sobre a paixão que a movia, desde criança. Foi então que Ricardo tocou no assunto que havia plantado dias antes. Isabela, você é extraordinária. Sua visão, seu paladar, sua capacidade de transformar uma ideia em algo concreto é algo raro. E eu acredito que seu sonho de ter um restaurante não pode ficar apenas no papel. Ele fez uma pausa, seus olhos fixos nos dela. Eu gostaria de investir em você, não como um empregado, mas como uma sócia. Eu forneceria o capital, o espaço, a estrutura, e você traria sua paixão, seu talento, sua visão. O que me diz? A proposta a pegou de surpresa, mesmo que a semente já tivesse sido plantada. O coração de Isabela disparou. Era tudo o que ela sempre quisera, materializado ali, na mesa de um restaurante elegante, vindo do homem que meses antes a havia humilhado. A ironia da situação não passou despercebida. A cautela sussurrava sobre os riscos, sobre a dependência, sobre a complexidade de misturar negócios e uma atração crescente. Mas a voz da oportunidade, da realização de um sonho, gritava mais alto. Ricardo, ela começou, a voz embargada pela emoção. Eu não sei o que dizer. É um voto de confiança enorme. É um investimento no talento, Isabela.
Ele corrigiu, um sorriso gentil em seus lábios. E eu tenho certeza de que será o melhor investimento que já fiz. Ele estendeu a mão sobre a mesa, não para um aperto formal, mas para tocar a dela. Um gesto de cumplicidade e apoio. Isabela sentiu o calor da mão dele, a firmeza de sua proposta. Aquele não era um convite para um conto de fadas, mas para uma parceria real com desafios e recompensas. Ela pensou em Sofia, em sua família, em todas as noites que passou sonhando. E naquele momento, ela soube que não podia recusar. Eu aceito, Ricardo, ela disse, sua voz mais firme agora, um brilho de determinação em seus olhos. Eu aceito essa aventura. Um sorriso largo e genuíno se abriu no rosto de Ricardo. Excelente. Então, o que acha de começarmos a procurar o lugar perfeito na próxima semana? Tenho algumas ideias, mas a palavra final será sua. Naquela noite, Isabela não apenas selou uma parceria de negócios, mas deu o primeiro passo concreto para a realização de seu maior sonho. O caminho de garçonete à empresária estava se desenhando, e ao seu lado estava o homem que, de adversário, se tornara seu maior apoiador. O futuro, antes incerto, agora parecia repleto de possibilidades, e o aroma de vinho e jasmim se misturava, ao cheiro de novas oportunidades. As semanas que se seguiram àquele jantar foram de uma intensidade vertiginosa. Isabela e Ricardo mergulharam de cabeça no projeto do restaurante. A busca pelo local perfeito tornou-se uma aventura conjunta, com eles visitando imóveis em diferentes bairros do Rio, discutindo plantas, fluxos e a atmosfera que desejavam criar. Ricardo, com sua vasta experiência em negócios, trazia a expertise em negociações e viabilidade, enquanto Isabela, com sua visão aguçada e seu senso estético, imaginava cada detalhe, desde o tipo de louça até a iluminação ideal. Eles encontraram o lugar em um casarão antigo em Botafogo, com um jardim interno charmoso e uma fachada que evocava a história do bairro. Era um espaço que pedia uma alma, e Isabela sabia que ali poderia construir seu refúgio gastronômico. A cada visita ao local, ela sentia a energia do lugar, visualizando as mesas cheias, o burburinho das conversas e o aroma de seus pratos preenchendo o ar. O processo de planejamento e reforma foi um aprendizado constante para Isabela. Ela se viu envolvida em decisões sobre arquitetura, design de interiores, contratação de pessoal e criação de um menu que refletisse sua paixão e sua identidade. Ricardo estava sempre presente, não como um chefe, mas como um parceiro ativo, oferecendo conselhos, abrindo portas e, acima de tudo, confiando plenamente em suas escolhas. A convivência diária, as longas horas de trabalho, as discussões, acaloradas sobre detalhes e as celebrações das pequenas vitórias, tudo isso tecia uma trama mais complexa entre eles. Os limites entre a relação profissional e algo mais íntimo começavam a se dissolver. Ricardo admirava a determinação de Isabela, sua criatividade e sua capacidade de transformar desafios em oportunidades. Isabela, por sua vez, via em Ricardo não apenas o empresário bem-sucedido, mas um homem atencioso, inteligente e com um senso de humor que a fazia rir de verdade. Houve momentos em que os olhares se demoravam um pouco mais, em que um toque acidental se prolongava, em que o silêncio entre eles era preenchido por uma tensão palpável. Isabela ainda sentia a cautela, a voz da razão que a lembrava das diferenças entre seus mundos, mas era cada vez mais difícil ignorar a atração, a cumplicidade que crescia a cada dia. Um dia, enquanto revisavam os planos da cozinha, Ricardo a pegou de surpresa. Isabela, pensei no nome do restaurante. Que tal, Jasmim? Isabela o olhou, surpresa. O jasmim, a flor que ela havia detectado no vinho legado, era um detalhe tão pessoal, tão dela. Jasmim? Ela repetiu, um sorriso discreto surgindo em seus lábios. Por quê? Porque foi a primeira coisa que você percebeu no legado. Algo que ninguém mais havia notado, ele respondeu, seus olhos fixos nos dela. É um detalhe sutil, mas que revela a sua sensibilidade, a sua capacidade de ver além do óbvio. E é isso que quero que este restaurante seja, um lugar que revele o extraordinário no sutil,
que celebre a sua visão. O coração de Isabela se aqueceu. Era um reconhecimento não apenas de seu paladar, mas de sua essência. O nome era perfeito, carregado de significado e de uma conexão que só eles compartilhavam. É lindo, Ricardo, ela disse, a voz embargada. É perfeito. Projeto Jasmim avançava a passos largos. A notícia do novo empreendimento de Ricardo, com uma chefe desconhecida vindo das fileiras da gastronomia de serviço, começou a circular nos círculos sociais e na mídia. A curiosidade era imensa. Isabela, a ex-garçonete, estava prestes a abrir um restaurante com um dos magnatas mais influentes do Rio. À medida que a data de inauguração se aproximava, a pressão aumentava, mas também a excitação. Isabela passava noites em claro, testando receitas, ajustando temperos, imaginando cada prato. Ela estava construindo não apenas um negócio, mas a materialização de um sonho que parecia inatingível. Uma noite, após um longo dia de trabalho, no canteiro de obras do futuro Jasmim, eles estavam sentados no chão empoeirado do que seria o salão principal, dividindo uma pizza e rindo das dificuldades do dia. O sol se punha, pintando o céu de tons alaranjados e roxos. Ricardo a observou em silêncio por um momento, o olhar suave. "Você está feliz, Isabela?" ele perguntou, sua voz baixa. Isabela olhou para o espaço ao redor, para as paredes nuas, que em breve ganhariam vida, para o jardim que seria um oásis. Ela sentiu uma onda de gratidão e realização. "Mais do que eu jamais imaginei, Ricardo," ela respondeu, um sorriso sincero em seus lábios. "Graças a você." Ricardo balançou a cabeça. "Não, graças a você. Eu só dei o empurrão. A magia é toda sua." Ele estendeu a mão e gentilmente afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. O toque foi leve, mas carregado de uma emoção que transcendeu a amizade. Naquele momento, sob o crepúsculo, Isabela soube que o Jasmim não era apenas o início de seu restaurante, mas o florescer de algo muito maior entre ela e Ricardo. O capítulo da garçonete estava definitivamente encerrado, e o da chefe parceira, e talvez algo mais, estava apenas começando. A noite da inauguração do Jasmim chegou envolta em um misto de ansiedade e euforia. O casarão, em Botafogo, antes um canteiro de obras, transformara-se em um oásis de elegância discreta. As luzes quentes realçavam as paredes em tons terrosos, a madeira escura e os toques de verde do jardim interno, onde mesas charmosas esperavam os primeiros convidados. O aroma de jasmim, sutilmente difundido pelo ambiente, misturava-se ao cheiro convidativo dos pratos que saíam da cozinha. Isabela, impecável em seu dolman de chefe, sentia o coração bater forte. Ela havia passado os últimos dias em um frenesi de preparativos, supervisionando cada detalhe, desde o alinhamento das taças até a temperatura do vinho. Agora, ali estava ela, prestes a ver seu sonho se materializar. Ricardo estava ao seu lado, um pilar de calma e encorajamento. Ele a observava com um olhar que transmitia confiança e uma admiração que ia além do profissional. Os primeiros convidados começaram a chegar. Críticos gastronômicos renomados, influenciadores, empresários e amigos. Sofia, radiante, abraçou Isabela com força, os olhos marejados. "Você conseguiu, amiga, é lindo demais", sussurrou. A família de Isabela, orgulhosa, observava a cena com emoção. Quando o salão ficou cheio, Isabela fez um breve discurso, a voz embargada pela emoção. Ela falou sobre o Jasmim como um lugar de memórias, de sabores e de histórias, um reflexo de sua jornada. Ao final, Ricardo ergueu uma taça, brindando a sua parceira. "Ao Jasmim e à mulher extraordinária que o trouxe à vida. Isabela, este é apenas o começo." A noite foi um sucesso estrondoso. Os pratos de Isabela, que combinavam a culinária brasileira com técnicas refinadas, foram aclamados. O risoto de camarão com toque de limão siciliano, o peixe com crosta de castanhas e o bolo de rolo desconstruído se tornaram os favoritos instantâneos.
Os convidados elogiavam a atmosfera acolhedora e o serviço impecável. Isabela circulava entre as mesas, recebendo elogios e sentindo uma alegria indescritível. No meio da noite, em um breve momento de calmaria na cozinha, Ricardo a encontrou. Ele a puxou para um canto mais reservado, seus olhos brilhando. Você é incrível, Isabela. Olhe para tudo isso. É tudo obra sua. Isabela sorriu, exausta, mas feliz. Nossa obra, Ricardo. Eu não teria conseguido sem você. Ele tocou seu rosto com a ponta dos dedos, um gesto terno que a fez prender a respiração. Talvez eu não quisesse que você conseguisse sem mim, ele confessou a voz baixa, quase um sussurro. Eu queria estar aqui, ao seu lado, vendo seu sonho florescer. A tensão entre eles, que vinha crescendo há semanas, atingiu seu ápice. Isabela sentiu o calor do toque dele, a intensidade de seu olhar. As palavras de Ricardo eram um convite, uma declaração velada. Ela não hesitou. Seus olhos se encontraram, e o mundo ao redor pareceu desaparecer. Ricardo se inclinou, e seus lábios se encontraram em um beijo suave, mas carregado de todo o sentimento contido. Foi um beijo que selou não apenas uma parceria de negócios, mas uma conexão profunda, inesperada e avassaladora. O beijo durou apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para mudar tudo. Quando se separaram, um sorriso cúmplice surgiu nos lábios de ambos. O barulho do salão pareceu retornar, mas agora com uma nova melodia. Nos dias e semanas seguintes, o Jasmim se tornou o restaurante do momento no Rio de Janeiro. As reservas esgotavam-se com semanas de antecedência, e a fila de espera para uma mesa era constante. Isabela, a ex-garçonete, era agora a chefe e proprietária celebrada, sua história de superação inspirando muitos. A parceria com Ricardo se transformou em um relacionamento que florescia discretamente, longe dos holofotes. Eles continuavam trabalhando juntos no Jasmim e em outros projetos, mas agora havia um novo nível de intimidade e carinho. Os jantares a dois se tornaram mais frequentes, as conversas mais pessoais, e os olhares, antes cheios de admiração profissional, agora transbordavam de afeto. Isabela havia encontrado não apenas o sucesso profissional, mas também um amor inesperado. O Jasmim era a prova de que os sonhos, por mais distantes que pareçam, podem florescer e que, às vezes, a pessoa que te ajuda a construí-los é a mesma que te ajuda a descobrir um novo tipo de felicidade. O caminho de Isabela, da modesta garçonete ao comando de um dos restaurantes mais badalados da cidade, com um novo amor ao seu lado, era a mais bela das receitas. Os meses que se seguiram à inauguração do Jasmim foram um turbilhão de êxito e descobertas para Isabela. O restaurante não era apenas um sucesso, era um fenômeno, um ponto de encontro para a alta sociedade carioca e para os amantes da boa gastronomia. Isabela, a chefe, tornou-se uma figura pública, convidada para programas de TV, capas de revistas e festivais de culinária. Ela abraçou a nova realidade com a mesma paixão e dedicação que a levaram até ali, mas sempre mantendo a humildade e a essência que a caracterizavam. A relação com Ricardo florescia em um ritmo próprio, discreto e profundo. Longe dos holofotes, eles construíam uma intimidade sólida, baseada em respeito mútuo, admiração e um carinho crescente. Os jantares no Jasmim após o fechamento, as conversas até tarde da noite sobre o futuro, os fins de semana escapando para a fazenda do Legado no interior, onde podiam ser apenas Isabela e Ricardo, sem os títulos ou as expectativas do mundo exterior. Eles eram cúmplices em todos os sentidos. Ricardo se encantava com a simplicidade e a força de Isabela, com sua risada fácil e sua capacidade de ver a beleza nas pequenas coisas. Isabela, por sua vez, descobria um Ricardo que ia muito além do empresário austero, um homem sensível, generoso e com um coração que ele raramente mostrava ao mundo. Ainda assim, a natureza de sua relação permanecia um segredo bem guardado. A mídia especulava sobre a parceria de sucesso entre o magnata e a chefe ascendente, mas ninguém ousava ir além. Eles preferiam manter a privacidade, protegendo algo tão precioso
do escrutínio público. Um dia, durante um almoço de negócios, com investidores interessados em expandir a marca Jasmim para outras cidades, Isabela sentiu um mal-estar súbito, tontura, náuseas. Ela tentou disfarçar, mas Ricardo, atento como sempre, percebeu seu desconforto. Ele a levou para casa, preocupado. Nos dias seguintes, os sintomas persistiram, acompanhados de uma sensibilidade aguçada a cheiros e um cansaço incomum. Isabela, que sempre fora tão ligada ao seu corpo, começou a suspeitar. Ela marcou uma consulta médica, sem contar a Ricardo, querendo ter certeza antes de qualquer coisa. A confirmação veio como um choque, mas também como uma onda avassaladora de alegria e pânico. Isabela estava grávida. A notícia a atingiu como um raio, misturando a emoção de uma nova vida com a incerteza sobre como isso impactaria sua carreira recém-lançada e, mais importante, sua relação com Ricardo. Ela passou dias ponderando como contar a ele. Ricardo, com sua vida tão estruturada e focada nos negócios, como reagiria a uma notícia tão inesperada e transformadora? Seria um fardo? Uma alegria? O medo do desconhecido era palpável. Finalmente, em uma noite tranquila no apartamento de Ricardo, após um jantar simples preparado por ela, Isabela decidiu que era a hora. O Rio de Janeiro cintilava lá fora sob as luzes da cidade. Ela segurou a mão dele, que estava apoiada na mesa, e respirou fundo. Ricardo, eu preciso te contar uma coisa. É algo que vai mudar tudo. Ele a olhou, a testa ligeiramente franzida, percebendo a seriedade em sua voz. Aconteceu alguma coisa com o restaurante? Com você? Isabela hesitou por um momento, então reuniu toda a coragem que tinha. Comigo e com nós dois. Ela pegou a pequena ultrassonografia que havia guardado na bolsa e a estendeu para ele. Nós vamos ter um bebê, Ricardo. O silêncio que se seguiu foi o mais longo que Isabela já havia experimentado. Ricardo pegou a imagem, seus olhos fixos, nela, o rosto uma mistura de surpresa e incredulidade. Isabela observou cada microexpressão, o coração batendo descompassado. O medo de sua reação, de sua possível rejeição, apertava seu peito. Então, lentamente, um sorriso começou a se formar nos lábios de Ricardo. Um sorriso que começou pequeno, mas se expandiu, iluminando seu rosto. Ele ergueu os olhos para ela, os olhos marejados. Um bebê, e ele sussurrou a voz embargada. Isabela, isso é a melhor notícia que eu poderia receber. Ele largou a ultrassonografia, puxou-a para perto e a abraçou com força, um abraço que transmitia alívio, alegria e um amor profundo. Um bebê, nosso bebê. As lágrimas de Isabela escorreram não de medo, mas de uma emoção avassaladora. Naquele abraço, sob as luzes da cidade, ela soube que a vida, que já havia lhe dado tanto, estava prestes a lhe dar o maior de todos os presentes. O Jasmim era seu sonho realizado, mas a família que estava prestes a construir com Ricardo era o seu verdadeiro legado. O futuro, que antes parecia apenas promissor, agora se revelava pleno de um amor e uma felicidade que ela jamais ousara sonhar. A notícia da gravidez transformou a vida de Isabela e Ricardo de maneiras que eles jamais poderiam ter previsto. A euforia inicial deu lugar a uma doce e excitante realidade, repleta de consultas médicas, discussões sobre nomes e a montagem de um quarto de bebê que combinasse o bom gosto de Isabela com a praticidade que Ricardo valorizava. A cada ultrassom, a cada batida do coração ou pequeno movimento, o vínculo entre eles se fortalecia e o amor que os unia ganhava uma nova dimensão. Ricardo, antes o empresário focado e reservado, revelou-se um futuro pai incrivelmente atencioso. Ele pesquisava sobre paternidade, acompanhava Isabela em todas as consultas e demonstrava uma preocupação genuína com seu bem-estar. Isabela, por sua vez, sentia-se mais segura e amada do que nunca. A presença de Ricardo era um porto seguro em meio às mudanças físicas e emocionais da gravidez. A questão de como anunciar a gravidez ao público e à equipe do Jasmim foi um ponto de discussão.
Isabela, que havia se tornado uma figura pública, sabia que a notícia seria um prato cheio para a mídia. Eles decidiram esperar o momento certo, protegendo a privacidade da gestação nos primeiros meses. A equipe do Jasmim foi informada com discrição, e todos reagiram com alegria e apoio, prometendo manter o segredo. No entanto, a barriga de Isabela começou a crescer, e os sintomas da gravidez se tornaram mais evidentes. Ela precisou adaptar sua rotina na cozinha, delegando mais tarefas e gerenciando o restaurante de uma forma mais estratégica. A energia do Jasmim continuava vibrante, mas agora com a doce expectativa de um novo membro na família do restaurante. A revelação pública veio de forma natural. Durante um evento beneficente de gala, onde Ricardo e Isabela eram os anfitriões, um fotógrafo mais atento percebeu a silhueta da chefe sob o vestido elegante. No dia seguinte, as manchetes pipocaram. Chefe Isabela e Ricardo, um bebê a caminho. Em vez de negar, Ricardo e Isabela decidiram confirmar. Eles emitiram um comunicado conjunto, simples e direto, expressando a alegria pela futura chegada do bebê. A reação foi esmagadora. Mensagens de parabéns inundaram as redes sociais, e a história de Isabela, da garçonete à chefe de sucesso e agora futura mãe ao lado de um dos homens mais influentes do país, tornou-se ainda mais inspiradora. A imagem deles como um casal, forte e unido, se consolidou, dissipando qualquer dúvida sobre a natureza de seu relacionamento. A gravidez avançava, e com ela, a ansiedade e a felicidade cresciam. Eles escolheram não saber o sexo do bebê, preferindo a surpresa. O quarto do bebê, decorado em tons neutros e suaves, era um refúgio de paz e expectativa. Sofia era a madrinha de primeira hora, sempre presente, oferecendo apoio e compartilhando a emoção de sua melhor amiga. Isabela sentia-se plena. O Jasmim prosperava sob sua liderança, mesmo com as adaptações da gravidez. Ela havia provado a si mesma e ao mundo que era capaz de ir além de todas as expectativas. Que ao seu lado, Ricardo era a personificação do amor e do apoio que ela sempre sonhou. Em uma noite quente de verão, já nos últimos meses da gestação, Isabela e Ricardo estavam sentados no jardim do Jasmim, após um dia de trabalho. A brisa suave trazia o perfume das flores e o burburinho distante da cidade. Isabela acariciava a barriga, sentindo os movimentos do bebê. Mal posso esperar para conhecê-lo ou conhecê-la, Ricardo confessou, sua voz cheia de ternura. Ele pegou a mão de Isabela e a beijou. Nossa vida nunca mais será a mesma. Eu não mudaria isso por nada, Isabela respondeu, olhando para ele com os olhos marejados de amor. Você me deu a chance de realizar meus sonhos, Ricardo. E agora você me deu a família que eu sempre quis. Ricardo sorriu, um sorriso que alcançava seus olhos. Você não precisava de mim para realizar seus sonhos, Isabela. Você já tinha tudo dentro de si. Eu só tive a sorte de estar aqui para ver acontecer e para amar você. Naquele momento, sob as estrelas, Isabela soube que sua jornada, que começou com a busca por um aroma de jasmim e a superação de um passado difícil, havia culminado na mais doce das realidades. O legado era o vinho. O jasmim era o restaurante. Mas o verdadeiro legado, a mais preciosa das colheitas, estava crescendo dentro dela, fruto de um amor que floresceu onde menos se esperava. A espera pelo bebê era a promessa de um futuro, ainda mais rico e cheio de amor. A reta final da gravidez de Isabela foi marcada por uma mistura de ansiedade e uma quietude profunda. O Jasmim continuava a prosperar, mas a chefe dedicava-se mais ao planejamento e à supervisão à distância, enquanto a equipe, agora mais unida do que nunca, garantia a excelência que se esperava do restaurante. Ricardo estava ainda mais presente, um misto de empolgação e nervosismo, garantindo que Isabela tivesse todo o conforto e apoio necessários. Eles passavam horas no quarto do bebê, que agora estava completamente pronto, um espaço sereno e acolhedor. Ricardo lia livros sobre paternidade, e Isabela, com a mão na barriga, sonhava acordada com o rosto do filho ou filha que estava para chegar.
A cada chute, a cada soluço sentido, a realidade de que uma nova vida estava prestes a entrar em seus mundos se tornava mais palpável. A natureza, caprichosa como sempre, escolheu uma noite de tempestade para a chegada do bebê. Relâmpagos cortavam o céu do Rio de Janeiro, e a chuva caía torrencialmente quando as primeiras contrações de Isabela começaram suaves no início, mas rapidamente ganhando intensidade. Ricardo, que estava ao seu lado, agiu com uma calma surpreendente, guiando-a para o carro e dirigindo com cuidado até a maternidade. As horas no hospital foram longas e desafiadoras. Isabela, com a força que a caracterizava, enfrentou cada contração com determinação. Ricardo não a deixou um segundo sequer, segurando sua mão, sussurrando palavras de encorajamento e limpando o suor de sua testa. Ele era a rocha em meio à tempestade, seu olhar transmitindo todo o amor e apoio do mundo. E então, em meio ao som da chuva lá fora e ao ritmo acelerado dos batimentos cardíacos, um choro forte e vibrante preencheu a sala. Às 3h17 da manhã, sob a luz suave do quarto de parto, nasceu uma menina. O mundo de Isabela e Ricardo parou. O cansaço, a dor, a ansiedade, tudo se dissipou no momento em que a enfermeira colocou a pequena e rosada criatura em seus braços. Era uma menina com um tufo de cabelos escuros e os olhos bem abertos, observando o mundo com curiosidade. É uma menina, Isabela sussurrou, as lágrimas escorrendo pelo rosto, um sorriso de pura felicidade. Ricardo, com os olhos marejados, tocou o rostinho da filha com um dedo trêmulo. Nossa menina, ela é perfeita. Eles a chamaram de Lírio. Lírio como a flor que simboliza a pureza e a inocência, e que para Isabela remetia à delicadeza e à força. A notícia do nascimento de Lírio foi celebrada por todos que os amavam. Sofia foi a primeira a visitar, emocionada, e a família de Isabela veio do interior para conhecer a neta e sobrinha. Os primeiros dias com Lírio foram uma bolha de amor e descobertas. A rotina do casal foi completamente transformada pelos horários de mamadas, trocas de fraldas e as poucas horas de sono. Mas cada desafio era superado com um sorriso, cada cansaço era recompensado por um olhar da pequena Lírio. Ricardo se revelou um pai dedicado e carinhoso, trocando fraldas com destreza surpreendente e embalando a filha para dormir com uma ternura que Isabela jamais imaginou ver nele. Ele a observava com um amor que transbordava, e Isabela sabia que a vida, que antes era apenas dela, agora era deles, completa e plena. O Jasmim continuou a ser um sucesso, e Isabela, mesmo em licença maternidade, mantinha-se conectada, inspirada pela nova vida que pulsava em seus braços. Ela sabia que voltaria à cozinha com uma nova perspectiva, com a sabedoria e a profundidade que a maternidade trazia. Uma tarde, enquanto Lírio dormia tranquilamente em seu berço, Isabela e Ricardo estavam sentados no sofá, as mãos entrelaçadas. O sol entrava pela janela, iluminando o quarto. Eu nunca imaginei que a vida pudesse ser assim, Ricardo confessou, olhando para Isabela com um amor profundo. Você me deu uma família, Isabela, você me deu tudo. Isabela sorriu, aninhando-se em seu ombro. Nós construímos isso juntos, Ricardo. Você me deu a coragem de sonhar e a chance de realizar. E agora temos a Lírio. Ela é o nosso maior legado. O caminho de Isabela, da garçonete que sonhava com aromas e sabores a uma chefe renomada e mãe, era a prova de que a vida, por mais que comece com adversidades, pode florescer em um jardim de possibilidades. O legado era o vinho que uniu. Seus caminhos, o Jasmim era o restaurante que materializou seus sonhos. Mas Lírio, a pequena flor que acabara de nascer, era a mais doce e preciosa colheita de um amor que transcendeu todas as expectativas, prometendo um futuro de felicidade e plenitude. Os primeiros anos de Lírio foram um capítulo à parte na vida de Isabela e Ricardo, um período de adaptação, aprendizado e uma alegria indescritível. O apartamento que antes era um refúgio de dois, agora pulsava com a energia de uma família. Risadas de bebê preenchiam os cômodos, brinquedos coloridos se espalhavam pela sala, e o cheiro de papinha se misturava ocasionalmente ao aroma de especiarias que Isabela trazia do Jasmim.
Isabela retornou ao restaurante com uma nova perspectiva. A maternidade havia aguçado seus sentidos e sua criatividade. Seus pratos ganharam uma camada extra de aconchego e profundidade, inspirados nas memórias afetivas da infância e nos novos sabores que descobria ao lado de Lírio. O jasmim continuava a ser um sucesso, e a presença de Lírio, mesmo que indireta, parecia infundir uma nova alma ao lugar. A equipe, que já a admirava, agora a via com ainda mais respeito e carinho. Ricardo, por sua vez, abraçou a paternidade com uma dedicação surpreendente. O empresário antes workaholic encontrava tempo para as mamadeiras da madrugada, para as brincadeiras no chão da sala e para os momentos de ninar Lírio. Ele descobriu uma faceta de si mesmo que desconhecia, um amor incondicional que o transformou por completo. As reuniões de negócios eram intercaladas com chamadas de vídeo para ver a filha, e os fins de semana eram sagrados para a família. A relação entre Isabela e Ricardo se aprofundou. Eles se tornaram uma equipe ainda mais forte, enfrentando juntos os desafios da paternidade e do gerenciamento de um império. As noites de sono interrompidas, as birras infantis e as pequenas enfermidades de Lírio eram superadas com paciência e muito humor. A cumplicidade entre eles, que começou com um vinho e um restaurante, agora se estendia a cada aspecto de suas vidas. O Jasmim celebrou seu 3º aniversário com uma festa grandiosa, que também marcou o 3º aniversário de Lírio. O restaurante estava decorado com jasmins frescos, e o jardim interno, onde Isabela e Ricardo haviam compartilhado o primeiro beijo, estava vibrante. Lírio, uma menina esperta e cheia de vida, corria entre as mesas, distribuindo sorrisos e encantando a todos. Durante a festa, Ricardo fez um brinde. Há 3 anos inaugurávamos o Jasmim, um sonho que a Isabela trouxe à vida. E há 3 anos nossa vida ganhava um novo sentido com a chegada da nossa Lírio. Este lugar, esta família, tudo isso é o nosso legado. Ele olhou para Isabela, seus olhos cheios de amor. Isabela, você me ensinou que o verdadeiro luxo não está nos bens materiais, mas nas conexões, nos sabores que nos tocam a alma e no amor que construímos. Você é a minha inspiração, a minha parceira e o amor da minha vida. Isabela sentiu as lágrimas nos olhos. Ela segurou a mão de Ricardo, apertando-a. A jornada havia sido longa e cheia de reviravoltas, mas cada passo, cada desafio, cada descoberta havia valido a pena. Ela, a ex-garçonete, estava ali, celebrando não apenas o sucesso de seu restaurante, mas a plenitude de uma vida que superava em muito seus sonhos mais ousados. Mais tarde, enquanto Lírio dormia em seu carrinho e a festa diminuía, Isabela e Ricardo caminharam pelo jardim do Jasmim, sob a luz das estrelas. O perfume das flores era inebriante. Lembra do vinho legado? Isabela perguntou, um sorriso nostálgico no rosto. Foi ali que tudo começou. Ricardo a abraçou, beijando o topo de sua cabeça. Sim, aquele vinho nos uniu. Mas o nosso verdadeiro legado, Isabela, é o que construímos juntos. É o Jasmim, é a Lírio, é a nossa história. Isabela olhou para o céu estrelado, depois para o restaurante vibrante e finalmente para Ricardo, o homem que havia desvendado seus sonhos e se tornado seu mundo. A vida era uma receita complexa, cheia de ingredientes inesperados, mas com os temperos certos, amor, resiliência e um toque de jasmim, o resultado era sempre uma obra-prima. O futuro se estendia diante deles, promissor e cheio de novas aventuras, com a certeza de que juntos poderiam saborear cada momento. Os anos voaram, trazendo consigo a maturidade de Lírio e a consolidação do Jasmim como um ícone da gastronomia brasileira. Lírio, agora com 6 anos, era uma menina vibrante, com os olhos curiosos da mãe e a determinação do pai. Ela adorava passar as tardes no restaurante, desenhando nos cadernos de pedidos e ajudando na cozinha, onde os cheiros e os sons a fascinavam. Isabela, observando a filha, via um pedacinho de si mesma e de Ricardo em cada gesto. O sucesso do Jasmim em Botafogo era inegável. A lista de espera continuava longa,
e Isabela era constantemente abordada com propostas para expandir. Ricardo, com sua visão de negócios, via o potencial. Em uma noite tranquila, após colocar Lírio para dormir, ele apresentou a Isabela um plano detalhado para abrir um segundo Jasmim em São Paulo. É o próximo passo natural, Isabela, ele explicou, mostrando projeções e possíveis locais. A demanda é enorme, e sua culinária merece ser apreciada por um público ainda maior. Isabela sentiu um misto de empolgação e apreensão. A ideia era tentadora, um novo desafio, mas também significava mais tempo longe de Lírio, mais viagens, mais pressão. E a Lírio? E nós? Será que conseguimos manter o equilíbrio que construímos? Ricardo segurou sua mão. Conseguiremos porque faremos isso juntos. Não é uma decisão que tomarei sozinho. É um projeto nosso, como tudo o que construímos. Podemos ter uma equipe de confiança em São Paulo, e eu posso gerenciar a parte de negócios, enquanto você supervisiona o conceito culinário. Será um desafio, sim, mas um que podemos enfrentar como uma família. A decisão não foi fácil, mas a visão de Ricardo e a paixão de Isabela por sua arte falaram mais alto. Eles conversaram com Lírio, explicando que a mamãe e o papai teriam um novo trabalho de chefe em outra cidade, mas que estariam sempre juntos. A menina, com a inocência da idade, apenas perguntou se haveria um parquinho perto do novo restaurante. Os meses seguintes foram intensos. Encontrar o local perfeito em São Paulo, montar a equipe, replicar a atmosfera única do Jasmim carioca, tudo exigiu um esforço hercúleo. Isabela viajava com frequência, supervisionando a cozinha, treinando os novos chefes e garantindo que cada detalhe, do cardápio à decoração, refletisse a alma do Jasmim. Ricardo estava ao seu lado, em cada passo, cuidando da logística e dos investimentos, e garantindo que, mesmo com a distância, a família permanecesse unida. Lírio, muitas vezes, acompanhava os pais nas viagens a São Paulo. Ela adorava explorar o novo espaço, observando os trabalhadores e fazendo perguntas curiosas sobre cada etapa da construção. Para ela, o restaurante era uma extensão da casa, um lugar onde a magia acontecia. A inauguração do Jasmim São Paulo foi tão grandiosa quanto a do Rio. Críticos e celebridades se aglomeraram, ansiosos para provar a culinária de Isabela na capital paulista. O sucesso foi imediato. O novo Jasmim rapidamente se estabeleceu como um dos destinos gastronômicos mais procurados da cidade, solidificando ainda mais o nome de Isabela no cenário nacional. Na noite da inauguração, enquanto os aplausos ecoavam e os elogios choviam, Isabela e Ricardo se afastaram por um momento, encontrando um canto tranquilo no meio da agitação. Lírio, já dormindo no colo de Ricardo, era o testemunho silencioso de sua jornada. Conseguimos, Ricardo, Isabela sussurrou, a voz embargada pela emoção. Ele a abraçou, beijando seus cabelos. Não conseguimos, Isabela. Você conseguiu. Eu só dei o suporte, e agora temos 2 jasmins florescendo. Nós 2, ela corrigiu, olhando para a filha adormecida. Sempre nós 2. E a Lírio. Este é o nosso verdadeiro legado. Não apenas os restaurantes, mas a família que construímos e o amor que nos guia. Aquele segundo Jasmim era mais do que uma expansão de negócios. Era a prova de que o amor e a parceria podiam florescer em qualquer solo, transformando sonhos em realidades e legados em histórias que continuariam a ser escritas, capítulo por capítulo, com novos sabores e novas alegrias. A vida de Isabela e Ricardo se tornou uma dança complexa e gratificante entre os 2 jasmins e a crescente presença de Lírio. A rotina era um malabarismo constante. Semanas em São Paulo supervisionando a cozinha e a gestão, alternadas com semanas no Rio, dedicadas ao restaurante original, e, acima de tudo, a filha. A logística era impecável, orquestrada com a precisão de Ricardo e a adaptabilidade de Isabela. Apesar dos desafios da ponte aérea e das agendas apertadas, eles se esforçavam para manter a chama acesa e a família unida. Jantares românticos no Jasmim carioca após o expediente. Fins de semana em que se desconectavam completamente do trabalho para se dedicar a Lírio,
e as pequenas surpresas que mantinham o relacionamento vibrante. A cumplicidade entre eles era a cola que os mantinha firmes, um entendimento silencioso que dizia: estamos juntos nessa. Lírio, agora com 8 anos, era uma explosão de energia e curiosidade. Ela adorava acompanhar a mãe na cozinha, não para cozinhar, mas para observar, perguntar e principalmente provar. Seus olhos brilhavam ao ver Isabela criar, e ela já demonstrava um paladar apurado, capaz de identificar nuances nos pratos que surpreendiam até os chefes mais experientes. No entanto, sua paixão maior era por histórias e por desenhar, preenchendo cadernos com criaturas fantásticas e paisagens coloridas. Isabela e Ricardo a incentivavam a explorar todos os seus interesses, sem pressão, para seguir os passos dos pais. Isabela, com o